a nossa intenção hoje é tratar do endividamento bancário, que é uma espécie de endividamento, e que as pessoas acabam tendo muita dúvida, muita questão a ser trazida, e aí a gente fez só um roteiro para que vocês pudessem acompanhar, e a gente pudesse tratar aí de algumas questões em relação a esse tema. A primeira grande questão que as pessoas que não atuam, né, que não têm essa especialização, é qual o meu endividamento. Aqui eu coloquei os nomes coloquiais, né, os nomes que a gente geralmente ouve na prática, mas o empréstimo ele é um mútuo, né, é aquele contrato da parcela fixa. Nós temos o cheque especial, que é aquele que a gente chama de abertura de crédito, em que ele vai ter ali uma série de encargos e que geralmente vão ser aplicados conforme você vai utilizando o dinheiro bancário. O cartão de crédito é um terceiro contrato em que a gente já verifica a utilização com algumas tarifas, alguns encargos, mas no inadimplemento uma outra taxa de juros bancários. Nós também temos, existem vários outros, esses são os principais, em especial para a pessoa física, né? As pessoas jurídicas também costumam utilizar esses modos de operação. A diferença grande entre eles é a taxa de juros, tá? Mas esses contratos eles podem ter uma garantia pessoal, ou seja, um avalista ou um fiador. Alguns bancos, em especial nos créditos bancários relativos à pessoa jurídica, é comum que o banco coloque os sócios como garantidores, ou na condição de avalista, ou na condição de fiadores, ou até de co-obrigados, né? Esses contratos também podem ter garantia real, ou seja, um imóvel, um bem imóvel, quando a gente fala de empresa, um recebível, aqueles valores que são recebidos por cartão de crédito, geralmente no varejo, ou com garantia nas notas fiscais, ou nas faturas, ou nas duplicatas, quando a gente fala de indústria. Alguns contratos eles também vão ter destinação específica. Então, para empresas é comum você ter uma linha de crédito específica para a empresa, garantida ou não. É comum também que algumas pessoas físicas tenham financiamentos diferenciados. E aí, quando a gente fala de discussão do encargo bancário, essas variantes fazem bastante diferença. Então, pelas taxas que são indicadas pelo Bacen, de modo geral, o cartão de crédito tem a taxa mais alta, depois vem o cheque especial, depois vem os empréstimos, né? Aqueles mais que têm as parcelas mais fixas. Como é que a gente faz essa verificação? Quando um contrato ele tem uma garantia, em especial uma garantia real, um imóvel, por exemplo, essa taxa de juros ela costuma ser menor. E, digamos que fica mais difícil uma eventual discussão, já que a gente vai falar de discussão judicial, a análise aqui é para mais adiante a gente conversar um pouco sobre isso, a gente vai verificando que os contratos que têm uma destinação específica, ou seja, ela tem uma garantia, ou ela é uma linha de crédito para uma espécie de projeto, esses costumam ter taxas menores, em que a discussão é mais complicada. Quando a gente fala também de encargos bancários, a gente também trata das tarifas bancárias. Boa parte delas são consideradas ilegais ou abusivas. Então, taxas de abertura de crédito, às vezes é comum você ver o banco transferir o dinheiro para o cliente e cobrar um TAC, um DOC, um TED, ou um valor a título de transferência, e o judiciário vem entendendo que algumas dessas taxas elas são indevidas. É claro que elas variam de contrato para contrato, o que a gente vai falar aqui é de um modo mais genérico, porque vai depender de uma análise por tipo de contrato. E também é muito comum, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, quando você vai contratar o empréstimo, que o banco venha te trazendo outras operações, outros serviços que são comuns. Então, às vezes, ele te vende, entre aspas, um seguro, um título de capitalização, um consórcio, e a depender de como essa contratação especial na pessoa física foi realizada, a gente também vai conseguir discutir isso lá na frente. Alguns empréstimos, por exemplo, obrigatoriamente, em especial os imobiliários, eles precisam de um seguro prestamista, que é um seguro para a cobertura de dívida no caso de algum evento.
O seguro prestamista, ele é entre aspas, da eleição daquele que está contratando. É claro que é cômodo, na hora que você está fazendo a contratação do empréstimo, que você vá contratar também o seguro daquela instituição financeira, mas não necessariamente. Ele é obrigatório, mas, em tese, a eleição dessa seguradora poderia ser feita pelo consumidor. E aí, como é que a gente analisa esse contrato num primeiro momento? O banco, ele costuma, lá os contratos bancários, eles são bem estandartizados, ou seja, eles são aquele contrato de adesão, aquele contrato em que todas as cláusulas já estão redigidas, que você não consegue, na prática, na agência, discutir, ou fazendo uma contratação online, principalmente, discutir aquelas cláusulas. Elas são padrão, porque, às vezes, a depender do contrato que o cliente está assumindo, o que a gente apresenta para ele são os riscos. Então, todos os contratos bancários têm aquelas peculiaridades na hora de contratação e, às vezes, é interessante que um profissional te indique quais são os riscos daquele tipo de contrato. O que a gente acaba verificando na prática? O contrato, ele costuma vir com uma taxa de juros inicial, que são os juros em si, mas é também comum que venha lá no contrato uma indicação do CET, que é o custo total do dinheiro, com todos os encargos. Então, eles chamam aqueles juros finais, os juros do total da operação, considerando os demais encargos que o banco vai incluir ali na sua contratação. Como é que a gente faz essa análise, então? A primeira análise que a gente costuma fazer ao avaliar um endividamento bancário, que obviamente não é feito pelo advogado, a gente identifica ali onde podem ter alguns vícios, algumas questões discutíveis, mas o contador, um contador especialista na análise desses contratos bancários, e ele vai olhar essa conta fazendo o quê? Vamos supor que seu contrato esteja indicando lá 1,0 de taxa de juros ao mês, com um CET, que é o custo total, de 1,5. Então, você, na verdade, vai pagar sobre aquele valor principal 1,5 ao mês. Quando, às vezes, a gente olha o valor da parcela e analisa isso contabilmente, a gente verifica, e não é incomum, às vezes acaba acontecendo, que aquela taxa de juros ali, ela, na verdade, está 1,7, 1,8, e na parcela, no teu financiamento no dia a dia que você está pagando, fica alto, fica puxado. Então, numa situação dessas em que o banco ele indica no contrato dele um percentual, mas ele te aplica outro, a gente consegue discutir, inclusive com certa facilidade. Né? Uma outra questão para cada contrato daqueles que a gente viu lá atrás, a gente vai ter uma taxa de juros média do mercado fixada pelo Bacen. Então, o Bacen ele faz uma análise, por isso que a gente consegue verificar que no contrato de cartão de crédito a taxa costuma ser maior. Quando eu pego, então, a análise desse contrato, eu pego o contrato em espécie, o contrato do, entre aspas, João, e verifico lá que a taxa de juros está aplicada corretamente, o CET está aplicado corretamente, que é essa taxa total do dinheiro, mas que aquela taxa está muito acima da média do mercado bancário. Então, a gente também consegue fazer uma discussão disso. Algumas cláusulas, elas às vezes são abusivas. Então, quem já é mais antigo, né, tem mais idade, deve lembrar que há uns 20 anos atrás era comum, quando a gente fazia um financiamento bancário, assinar uma promissória em branco. Por que isso? Porque depois o banco vinha, como a promissória você poderia cobrá-la à parte, e essa regra da cobrança da promissória em si, a lei é a mesma até hoje, então você conseguiria cobrar da mesma forma. A diferença é que o banco vai fazendo uma prática, aquilo é levado ao judiciário, o judiciário acaba afastando a possibilidade daquela forma de contratação, aquela forma de cobrança, porque na prática você fazia o contrato de financiamento, o banco vinha com os juros dele, preenchia aquela promissória depois, e nada disso seria nulo pela legislação pertinente à promissória. O problema aí é que você, como consumidor, ou como adquirente daquele serviço, daquele valor, né, daquele contratante, você não conseguia discutir essa dívida. Por quê? Porque você tinha uma promissória. O judiciário começou a entender que aquela promissória em branco ela era abusiva,
E aí os bancos pararam de fazer a promissória em branco, começaram a fazer a promissória preenchida. Mais uma vez veio o judiciário e disse, olha, isso aqui não é aplicável. E ao longo do tempo, a gente vai, esse é um exemplo, porque eu acho que a promissória era um documento mais marcante, quem fazia a contratação bancária e assinava a promissória saía do banco preocupado, né? Hoje a gente vai vendo outras práticas que vão acontecendo ao longo dessa contratação, que o judiciário vem entendendo que ela é abusiva, ou na venda casada, ou numa cláusula que bota lá que vão incidir 2 encargos com nomes diferentes, mas que, na verdade, quando você olha aquele encargo, ele tem a mesma natureza, ou seja, ele tem a mesma intenção. Isso já foi discutido no judiciário, que taxa de comissão de permanência é a mesma coisa da aplicação de correção monetária, então, ou o banco aplica uma, ou o banco aplica outra, ele não pode aplicar as duas. Existem algumas regras. Você parou de pagar o seu financiamento bancário. Os bancos, né, as instituições financeiras em geral, e aí nessa classificação se inclui a operadora de cartão de crédito, ela pode cobrar juros acima do Código Civil, juros acima da legislação regular. Mas isso tem um calibrador, como eu falei lá atrás, que é a taxa média aplicada pelo Bacen. O que a gente acaba verificando, então? Nessas cláusulas abusivas, ele pode indicar uma taxa de juros que pode vir a ser discutida, ele pode colocar uma regra em alguns contratos bancários, tem algumas regras de poder, entre aspas, mexer em outras operações bancárias. Isso é possível, na pessoa jurídica, o judiciário costuma manter algumas cláusulas dessas, de poder mexer ali numa aplicação, mas na pessoa física, a depender da natureza, em especial se for ligada à previdência e ela tiver realmente uma característica, uma natureza de previdência, é mais fácil discutir essa possibilidade. Às vezes, uma outra dúvida que você pode ter, eu renegociei essa dívida, eu fiz uma confissão de dívida, eu quitei esse empréstimo, né? Ou eu renegociei, ou tecnicamente, geralmente eles vêm com um termo de confissão, ou eu fiz a quitação de um empréstimo, eu posso discutir essas taxas que foram aplicadas? Pode. Tá? Já tem entendimento consolidado no judiciário que você pode, inclusive, fazer isso de uma dívida que você tenha negociado, a depender do tipo de contrato, até numa situação judicial. A questão aqui é que, geralmente, conforme você vai renegociando, a gente verifica na análise dos contratos que essas abusividades elas acabam sendo mais recorrentes. Então, você às vezes pagou uma taxa lá atrás e ela acabou sendo aplicada de novo. É comum que nessas renegociações, então, a gente veja uma abusividade. É comum também, quando a gente analisa algumas renegociações, que a sua taxa de juros lá atrás ela era X, depois, com a renegociação, ela virou Y, ela era mais benéfica, você participou ali de algum programa de refinanciamento que o banco fez, enfim, mas na prática ele continua aplicando o índice lá de trás. Então, há uma diferença, às vezes, apurada relativamente grande quando a gente faz a conta desses valores. Por isso, como é que a gente considera? Pega o contrato, já de cara a gente vai saber se tem maior possibilidade ou menor possibilidade de abusividades ali, porque em alguns contratos essa abusividade costuma ser maior. A gente vai verificar primeiro, a taxa de juros que está no contrato. É a taxa de juros que incidiu sobre a parcela que eu estou pagando? Quando eu renegociei, houve, de fato, a aplicação dos índices da minha renegociação? Essa taxa de juros que está no contrato, que é a mesma que foi para a parcela, ela está condizente com a média do mercado? A gente alguns contratos, como principalmente as pessoas jurídicas fecham muito contratos que a gente dá o nome de FINAME, que são contratos com algum subsídio do BNDES, esses contratos dificilmente a gente consegue fazer algum enxugamento. Num contrato de financiamento imobiliário, geralmente também, em especial esses de caixas específicas, a taxa de juros aplicada ali ela é bem pequena.
O que às vezes a gente verifica na prática é que o cliente, a depender de como esse pagamento está sendo feito, porque assim, a tabela price e a tabela saque são formas de amortizar esses valores, e às vezes a pessoa, o consumidor, ele não consegue verificar de plano ali uma abusividade, a taxa que está sendo aplicada aqui é X ou é Y, você não consegue olhar isso, nem verificando o extrato, nem a conta, e, de modo geral, nem a gente como advogado, mas a gente consegue ver que houve ali um aumento substancial da parcela de um ano para o outro, desculpa, ou ao longo do tempo, e isso o contador ele consegue fazer uma análise e verificar o que aconteceu ali naquela parcela ao longo do tempo que gerou essa situação. Uma outra questão, principalmente nos contratos imobiliários, a gente verifica, ou com garantia imobiliária, que o banco opta muito pela alienação fiduciária em garantia, que no popular bancário eles chamam de CDC. Nesse contrato você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se ele foi feito pela Lei 9.514, e a maioria dos contratos saem dessa forma, o banco ele vai fazer uma comunicação para você de que houve inadimplemento, depois ele vai comunicar, ele vai fazer um requerimento junto ao RGI, que vai mandar uma comunicação para você, e dali eles vão fazer o que a gente chama de consolidação imobiliária. Não vai ter processo judicial, entre aspas, para a perda daquele bem. Modo geral, esse procedimento ele é feito extrajudicial, vai ser feito através do RGI, e o que acaba acontecendo é que o banco depois tem que vender extrajudicialmente esse imóvel e pagar o saldo devedor, se for o caso. Às vezes acontece da pessoa não saber isso, já ter a perda do imóvel, e aí às vezes são possíveis ações para que você discuta essa consolidação se ela não preencher os requisitos da lei, mas ela é válida. A diferença é que no financiamento imobiliário residencial, ele faz a quitação de eventual débito, porque às vezes pode haver, se o financiamento é novo e você financiou boa parte do imóvel, o que vai acabar acontecendo é que vai ficar ficaria saldo devedor para você pagar. Nesse caso, não vai ficar porque acaba acontecendo a quitação do contrato. Já nas alienações fiduciárias feitas, geralmente, no ambiente dos financiamentos de PJ, de pessoa jurídica, nesses casos é comum que o banco venha ainda para cobrar a diferença, se a venda imobiliária não foi suficiente para quitar o débito. Que existem algumas discussões no judiciário, mas, de modo geral, o entendimento é de que pode haver essa cobrança. E aí, alguns efeitos do endividamento também são muito questionados pela pessoa, pelas pessoas em geral. Pode haver negativa de crédito, ou seja, você está devendo ao banco A. O banco B pode te negar crédito? Pode, tá? Não existe ilicitude em relação a isso. Ele pode te negativar? Pode. As pessoas também fazem um pouco de confusão. Tem a negativação, que é aquela pelo banco de dados, né, o banco de negativação de dados, que é Serasa, SPC, SCI. Esses são bancos em que o próprio credor comunica o inadimplemento, o que há a necessidade de uma comunicação prévia desse banco de dados para que possa haver a negativação. Existe também o protesto, que é feito em cartório, tem um custo bem maior, então hoje em dia é mais difícil a gente ver na prática, mas é possível também que seja social a dívida, que haja o protesto dessa dívida. E, além disso, você pode ter ali além dessas medidas, pode haver o processo judicial. Então, você pode acabar tendo as três coisas, a negativação, o protesto e o processo judicial, que, na prática, acaba diminuindo o seu score bancário, né? Você tem o seu score de contratação de débitos. E as cobranças, elas são legais, elas são possíveis. Cobrar é possível, desde que isso não seja vexatório. Sendo vexatório, também é possível, vexatório, ou seja, está te incomodando muito. Às vezes acontece de deixar um recado no seu ambiente de trabalho, isso te causou um constrangimento, esse constrangimento pode ser discutido judicialmente. É comum também, hoje em dia, principalmente aqui no estado do Rio, que periodicamente haja mutirão para que as instituições financeiras e esses cartões ligados à loja, as operadoras de serviços, a depender do serviço, façam mutirão
para que haja um reparcelamento desses débitos. Geralmente acontece no mês de novembro. O PROCON, junto com o TJ agora, vai fazer o mutirão desses para chamar à negociação os créditos. Eles, inclusive, às vezes chamam os judiciais também para essa negociação, em que geralmente você tem uma janela ali, um momento de pagamento com o valor bem a menor. E quando são dívidas que são ajuizadas pela federal, também há um procedimento, é comum que de vez em quando a Caixa Econômica faça esses mutirões e chame os credores. Por isso que algumas pessoas falam assim, eu tinha um débito, fiquei 3 meses devendo, fui lá e quitei, paguei uma fortuna. E um amigo seu pagou 2 anos depois e pagou muito menos. Por que isso acontece? Porque o banco, ele, periodicamente, pelo menos semestralmente, ele apura os resultados, ele apura lá a contabilidade dele, e quando ele declara como perda daquele valor, nos próximos, o que entrar, entre aspas, para ele vai ser lucro. Então, ele começa a fazer um caminho de volta nessa cobrança, né? Ele consegue cobrar menos juros. E aí, por isso que uma dívida, entre aspas, que a gente chama de mais velha, a pessoa acaba pagando menos do que uma pessoa que quitou logo após o inadimplemento. Quando isso é feito no ambiente judicial, é comum que essa negociação seja ainda mais benéfica. Por quê? Quando o processo está judicializado, fica, entre aspas, para o banco mais fácil contabilmente provar aquele recebimento muito a menor. Então, ele acaba fazendo uma negociação. Alguns bancos, inclusive, quando a gente ajuiza para discutir o débito, logo na sequência o banco já liga tentando fazer uma negociação. E isso decorre dessas características aí do endividamento. E aí, na renegociação extrajudicial, o tempo ele é um fator benéfico ao devedor. Na prática, por quê? Como eu coloquei, quanto mais velho, entre aspas, é esse débito, mais fácil fica a negociação. Uma outra questão que vem tomando roupagem agora durante quanto tempo ele pode me cobrar essa dívida? A modo geral, 5 anos. Ele pode, durante esses 5 anos, ajuizar, ele pode protestar, ele pode negativar, e agora começou a haver um entendimento de que mesmo depois desse prazo, ou seja, mesmo depois da prescrição da dívida, poderia haver a cobrança. O que não poderia haver é a medida judicial e a medida restritiva, que seria aí uma negativação ou um protesto. Então, é possível que, se estou devendo há 7 anos, ninguém vai mais me incomodar. É comum também que o banco venda isso para uma terceira empresa e ela acaba te cobrando aquele débito, porque ela comprou aquilo por um valor muito pequeno e ela acaba te procurando para cobrar de você a encargos maiores. Também é comum que o banco ele tenha, e isso é por banco, tá? Que ele vai negativar, entre aspas, todo mundo, ele protesta alguns e ajuiza apenas acima de algum valor. O valor vai depender muito do banco. Então, tem banco que ajuiza a partir de 10 mil, tem banco que ajuiza só a partir de 50 mil, ou ajuiza só determinados tipos de contrato. O risco de uma dessas medidas, ele existe, e o banco, como é uma questão interna, porque você pode ajuizar por qualquer valor, o que acaba acontecendo é que isso pode também mudar ao longo do tempo. Aí você tem esse financiamento que você olhou e falou, nossa, estou vendo aqui que essa prestação essa mensalidade, ou essa parcela está galopando. O que aconteceu aqui no meio do caminho? Aí, o que o contador vai fazer? A gente pega o contrato, verifica ali quais são as taxas indicadas, já analisa se tem cláusula abusiva e envia para esse contador. O contador faz uma verificação e vai sinalizar ali o que pode ser discutido em termos de taxa, porque a gente consegue, às vezes, ver no extrato, porque nem sempre no extrato bancário, no contrato, está escrito lá que ele está te cobrando taxa. Lá naquele quadro inicial, às vezes, vem alguns valores, está descrevendo no corpo do contrato que existem taxas, mas quando você olha o extrato, às vezes, entrou mais taxa ou entrou taxa ali que estava por extenso, o texto estava em palavras, mas não estava ali, lá na frente, no cabeçalho lá do financiamento, essa informação.
Então, o contador consegue verificar isso cruzando o valor que entrou. Por exemplo, às vezes você pega R$ 100.000 e entrou 90 mil. Por que entrou 90 mil? Porque abateu o imposto, porque abateu ali algumas taxas, e aí o contador, analisando, ele consegue fazer toda essa conta, pegar, fazer a conta do imposto, abater o que está sendo cobrado ali de taxa para a gente conseguir discutir judicialmente. E aí são feitas essas análises, como eu comentei. Olha a taxa que está no contrato, vê se a parcela está calculada conforme a taxa, olha quais foram as taxas que foram batendo ao longo do tempo, porque, por exemplo, num contrato de cheque especial, ele acaba tendo ali algumas tarifas periódicas, não é apenas aquela tarifa inicial, como acontece com o empréstimo de parcela fixa. No contrato de cartão de crédito, é comum também que, às vezes, incidam tarifas abusivas. Então, ele vai olhar os extratos com o contrato ao longo do tempo e vai verificar, primeiro, se aquela taxa de juros do contrato é a taxa de juros que gerou aquele valor de parcela, se aquela taxa de juros está condizente com a taxa média do mercado, e o que mais pode ter sido cobrado aí no meio do caminho, inclusive imposto, que não era para ter sido cobrado daquela forma. Em relação a tudo isso que eu já comentei, nós temos discussões no judiciário. E aí, o que acaba acontecendo? O processo judicial, ele é lento, né? A gente não tem uma resposta muito rápida. Mesmo judicializando, eu quero rever os juros, o banco vai poder te ajuizar também se você não fizer o depósito dos valores. Então, é comum, por exemplo, eu estou adimplente com o meu contrato, via abusividade, vou continuar pagando as parcelas, mas quero discutir isso judicialmente, para depois, lá na frente, esse valor ser revisto e eu ter a devolução dessa parcela. Dá para ser feito assim? Dá. Já estou devendo. Quero tentar renegociar isso, mas quero fazer o judicial para poder já alterar a taxa de juros. Aí a gente vai verificar quais são as formas ali que a gente consegue para evitar que o banco faça a execução do valor, ou para acompanhar os dois processos, que às vezes acaba acontecendo na prática. Tem, além da morosidade do judiciário, você tem o risco judicial, porque todo processo tem riscos. Algumas matérias em relação à discussão bancária, elas são mais consolidadas, ou seja, mais juízes entendem daquela forma, e tem matéria que tem uma discussão muito grande. O processo tem custo, a justiça trabalha com a possibilidade de gratuidade de justiça, mas em especial na justiça estadual, onde a gente ajuizaria, por exemplo, os bancos que não são públicos, né, que não têm natureza federal, os custos envolvidos são altos. Modo geral, principalmente quando o cliente está pontual, mas ele quer rever, ele quer verificar, é importante fazer a conta antes, porque alguns contratos a gente consegue verificar uma discrepância muito grande entre o que deveria ser cobrado e o que está sendo cobrado, mas alguns contratos, principalmente esses imobiliários, em que o imóvel está ali como garantia, que foi feito por um financiamento específico, é um financiamento imobiliário, feito por alguma instituição linkada, vinculada ali ao órgão pagador, por exemplo, a uma caixa militar. Esses financiamentos, eles geralmente têm uma taxa muito enxuta de juros. E aí, alguns contratos nas pessoas jurídicas têm ali um incentivo governamental, tem uma taxa menor. Então, a conta prévia, ela é importante até para a gente verificar esse risco. Deixar para fazer isso no judiciário de repente, você ter um risco ainda maior. Nesses contratos, é comum que haja uma tentativa ou efetivo acordo no meio do caminho, em que não há nem a necessidade da perícia. Mas, se não se conseguir o acordo no meio do processo, a perícia ela vai acontecer, ela é indispensável, porque ali vai ter o perito contador judicial nomeado pelo juiz, que tem lá um valor que ele indica, né? Ele vai determinar o valor da perícia dele. Isso varia muito de acordo com o tipo de financiamento, tipo de contrato, número de renegociações,
se tem garantia, se não tem, se a garantia é pessoal, se a garantia é real. Alguns contratos são mais complexos de analisar do que outros, então, uma discussão, por exemplo, de um contrato de cheque especial é bem mais complexo do que o de de um contrato de parcela fixa. Então, é difícil a gente estimar um valor. Modo geral, costuma começar numa faixa de 5 mil a perícia. Quando tem perícia, também é absolutamente recomendável e necessário que haja um assistente técnico, que é uma pessoa custeada pela parte, no caso aí, a pessoa que quer discutir o débito. O banco geralmente também vem com esse assistente, que é uma pessoa que acompanha esse processo. Como é que ficam esses custos, né? O custo do advogado e o custo do assistente técnico vai ser da pessoa que contratar, a gente não consegue, na prática, o reembolso disso judicialmente. Os demais custos, aquele que ganha o processo, vai para o juiz, por lei, determina o reembolso desses valores. Seria a perícia, o custo inicial do processo, do ajuizamento, as custas que vão acontecer ao longo do processo. Uma outra questão que muitas pessoas perguntam é: posso pedir dano moral numa discussão bancária? Depende muito da natureza do contrato, da abusividade que o banco cometeu, e aí a gente analisa geralmente caso a caso. Então, por exemplo, quando tem uma matéria, uma taxa que tem muita discussão judicial, você pode acabar levando ou não, geralmente a prática a gente vê que não consegue dano moral. Mas quando, por exemplo, o banco diz que ele vai te cobrar uma taxa 1,5 no total, e ela coloca lá uma taxa 1,8, 2,0, em que ela está violando a confiança que você depositou naquela relação contratual, em especial se for um contrato imobiliário, por exemplo, dificilmente ele vai ter uma taxa dessas que eu estou colocando, tá? Uma taxa geralmente é menor, um pouco menor, mas ali geralmente o juiz já determina um dano moral. Quanto? O dano moral ele é fixado conforme o entendimento do juiz para aquele caso. Quando a gente entra com o processo, a gente não sabe com qual juiz aquele processo vai parar. Então, a gente não tem, na prática, como dizer qual vai ser ali o eventual dano moral que o juiz vai determinar. Mas é uma situação que a gente geralmente também analisa o contrato, as violações, para ver se vai ser cabível ou não. Então, o que a gente costuma conseguir? Uma redução de juros mais expressiva, porque no judiciário também a margem de negociação do banco é bem mais flexível, e aí a gente consegue pedir a devolução das taxas. Se for uma cobrança muito abusiva da taxa, o judiciário tem entendimento de que essa taxa tem que ser devolvida em dobro. Alguns encargos, se eles forem também muito abusivos, é comum também que o judiciário determine a devolução em dobro. É comum também que isso, na conta geral, seja compensado no valor que você estiver devendo. Tem, como eu coloquei lá atrás, a possibilidade de, durante todo o processo, haver uma negociação entre o banco. Uma coisa que a gente recomenda sempre é que, se existe um processo judicial, mesmo que seja o banco te executando, não dá para fazer um acordo na agência e não considerar que tem o processo judicial. Nós temos casos aqui de clientes que acabaram, não sabiam, às vezes, nem que estavam ajuizados, e fizeram a negociação direto na agência, em feirões e tal, com um desconto muito grande. Então, o banco cobrando 500 mil, ele conseguiu lá pagar 15%, 20%, às vezes 10% desse valor numa renegociação, mas existiu o processo judicial. E aqueles honorários do advogado são do advogado. Então, quando você faz essa negociação e não considera isso, ele vai ter direito aos 10%, mas não foi do que você pagou, é do que foi ajuizado. Então, ali já virou mais 50 mil. Isso numa conta muito crua que a gente está fazendo aqui agora, para você entender o raciocínio. Também acontece, o banco te ajuizou, você também pode entrar com todas essas discussões. Eu estou com uma execução já em curso, consigo fazer todas essas discussões, eu preciso ajuizar a discussão para que eu consiga esse resultado. Não, se o banco está te executando, você vai conseguir responder também, trazendo todas essas questões. Uma ou outra questão, às vezes, é mais difícil trazer para dentro do processo quando você já está sendo cobrado judicialmente. Mas boa parte das questões a gente consegue fazer isso. E aí, assim, para a gente te dar
uma visão mais ampla, o que o banco pode ajuizar contra você e o que você pode ajuizar contra o banco. A ação de cobrança, por exemplo, é uma ação que vai ter lá processo judicial, vai ter, você vai, se você for ajuizar na ação de cobrança, é um procedimento que vai ser bem mais lento. Então, vem o processo, você vai ter direito de resposta, o banco fala da sua resposta, depois o juiz vem, inicia uma fase de provas. Então, se você está sofrendo uma ação de cobrança, você pode, na sua resposta, levar todas essas questões para dentro do processo, e depois vai ter uma sentença, e depois é que o banco começa lá com a execução e as penhoras. A ação monitória é um procedimento um pouco mais enxugado em relação à ação de cobrança, mas se você se você resolver pagar logo, você paga com um valor a menor de honorários, você paga metade dos honorários do advogado da outra parte, e já encerra ali. Mas se você resolver discutir aquela dívida, você vai acabar entrando naquele mesmo procedimento da cobrança. Você responde, a instituição financeira traz uma resposta em relação à sua resposta, o juiz determina provas, depois vem a sentença, e aí entra o processo na fase de execução. Mas dependendo do contrato, em especial quando o banco tem um contrato mais redondinho, que são esses contratos de parcela fixa, ele vai entrar com a ação de execução. Então, aí, se você foi comunicado, logo na sequência você não respondeu, o juiz já vai poder começar a determinar penhora online, penhoras em geral, penhora de bens. Se for um contrato que já tenha uma garantia real, né, um bem imóvel ali atrelado àquele financiamento, já começam os atos em relação a isso, exceto, como eu falei, a alienação fiduciária de bem imóvel, feita dentro do sistema financeiro, tem o benefício de não precisar nem do processo. Com relação às respostas que você, as ações que você, como devedor, pode fazer, tem a recuperação judicial, que são aqui apenas para aqueles que têm empresa, mas algumas pessoas até confundem muito isso. A falência é o encerramento da atividade, é só para pagar o que der, com ali várias consequências, inclusive criminais, mas é um processo, entre aspas, que é o fim. Na recuperação judicial, a empresa ela vai relacionar boa parte do endividamento dela, ela pode pedir um parcelamento ou um pagamento diferenciado numa recuperação judicial. Então, ela engloba todos os credores daquela empresa, inclusive os bancários. A diferença é que alguns bancários ali o banco vai poder cobrar na lateral, se tiver garantidores ou se tiver algumas espécies de bens envolvidos ali como garantia, mas é um processo que faz um tratamento global do endividamento para a empresa. Tem uma série de requisitos, o principal deles é um real superendividamento e uma boa-fé nesse endividamento, tudo isso provado contabilmente. Recentemente, ano passado, veio uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, que passou a tratar de uma ação chamada superendividamento. Também não é para qualquer devedor, é um devedor que esteja de boa-fé, e um devedor que tenha não um endividamento qualquer, mas um endividamento que vá acabar alcançando o mínimo existencial, o mínimo que aquele devedor precisa para sobreviver. Então, quais são os endividamentos que eu posso levar para esse processo? Os bancários, porque às vezes a gente está falando de um endividamento de um banco, mas as pessoas às vezes têm endividamento de 3, 4, 5 bancos. Está devendo lá a todos os cartões de loja, está devendo a todas as prestadoras de serviços essencial, está devendo pensão alimentícia, está devendo o IPTU, está devendo condomínio, está devendo o colégio do filho. Então, o que acaba acontecendo? Nem todos esses endividamentos entram nessa possibilidade de parcelamento diferenciado do superendividamento. Mas você comunica todas essas dívidas, em especial aquelas que são essenciais, que sem elas você não vai conseguir sobreviver, e aquelas que são as bancárias, das prestadoras de serviços, desses cartões de loja, eles são chamados para que haja ali uma tentativa de pagamento coletivo. Esse superendividamento é um instituto que a gente vê muito quando a gente tem a questão da margem consignável. Então, tem uma discussão, às vezes você deve ao banco
pela margem consignável, você fez um empréstimo consignado, mas, ao mesmo tempo, você está devendo na lateral outros bancos. Então, sempre houve uma discussão se aqueles bancos que estão fora da margem consignável, então você fez, por exemplo, um consignável no banco A, depois você fez um consignável no banco B, depois você fez um consignável no banco C. Um deles, o último, não verificou que você estourou a margem. E aí há uma também premissa lá, uma indicação de análise para o juiz no CDC de que o endividamento tem que ser sustentável, tanto pela análise do banco como pela análise do consumidor. E aí os bancos que foram liberando esse crédito sem verificar a linha de endividamento do devedor, eles vão ter que reduzir esses consignáveis à margem consignável. Uma questão que tem sido muito debatida no judiciário é porque a margem consignável, em geral, é 30%. Para os militares da União, essa margem tem uma legislação que fala de margem consignável de até 70%. Então, ele poderia se endividar até 70%. No Tribunal de Justiça aqui do Rio, esse assunto é muito, muito discutido. Então, nós vemos decisões que dão provimento, né, que concordam com o pedido do consumidor e reduz isso à margem geral, que é 30%. Mas a gente tem bastante decisão também no sentido de que tem que obedecer à margem. Mas, às vezes, além do comprometimento da margem, tem aqueles endividamentos bancários feitos por boleto. Então, o entendimento é de que esses não entrariam lá nos 30%. Mas, a partir de 2021, eu consigo unir todo esse endividamento no procedimento de revisão mesmo do superendividado, daquele que se endividou a ponto de atacar de prejudicar a sua própria existência, mas que fez isso de boa fé. Então, e que tenha endividamentos também que não estão dentro do procedimento. Então, a gente lista todos esses endividamentos. Obviamente, isso é um processo, tem custo, tem risco, e aí é feita uma verificação para ver se essa discussão é interessante. Às vezes, a pessoa só deve a um banco, ou deve a bancos, mas não deve numa situação de superendividamento, ou não cabe uma recuperação judicial para aquela empresa. Aí a gente faz uma ação de revisão de juros. Essa ação de revisão de juros vai ser para discutir aqueles contratos em espécie. Por isso é que precisa da conta bancária, da conta pericial, para que a gente possa verificar se aquela conta bancária é passível ou não de discussão. Quando você já está sendo executado, o processo já está lá na frente, num processo de execução, você vai poder fazer os embargos à execução, que é para discutir aquelas cobranças, como eu falei lá atrás, com uma possibilidade um pouco menor de discussão, porque uma outra matéria, às vezes, você não vai conseguir levar para essa fase. Bem, tentei tratar do máximo de temas possível e estou à disposição de vocês para alguma dúvida. De toda forma, estou deixando o meu e-mail aqui e quem tiver algum questionamento específico, até porque nesses contratos a gente realmente precisa fazer uma análise contrato a contrato, também fico à disposição de vocês virtualmente para que a gente possa conversar a respeito. Mensagem, por e-mail, adiante, para poder tirar todas as dúvidas. Agradeço a participação de todos. Obrigada, boa noite e até a próxima live.